Existe, inclusive, um instrumento de avaliação que se chama janela de Johari. O que é a janela de Johari? É um modelo em que você tem lá mesmo, né? Imagina assim um quadrante, você tem lá quatro janelas e que cada janela daquela diz respeito a uma área da sua personalidade. Então, assim, você tem lá a primeira janela que é chamada de a janela do eu aberto, ou também chamada de arena. Por quê? São todas aquelas características que você tem, que você conhece, que você reconhece essas características e todo mundo também reconhece. Então, assim, uma pessoa é simpática. Todo mundo que é simpático sabe que é simpático e as pessoas que convivem com ele, né, também sabem que ele é simpático. Ou seja, é uma janela que todo mundo já conhece. Então, você sabe que você tem aquelas características e os outros também sabem. A segunda janela é o que eles chamam de o eu cego. O que é o eu cego? São aquelas características que todo mundo vê em você, mas que você ignora. Ou seja, todo mundo percebe, sei lá, que você é uma pessoa ríspida, que você é uma pessoa inflexível. O único que não percebe isso é você. Então, nesse momento, você está na janela de Johari, na segunda janela chamada do eu cego. Ou seja, é difícil eu escutar uma crítica sobre aquela minha característica, porque eu mesmo nego. Eu nego que eu tenho aquela característica, mas todo mundo que está ao meu redor diz que eu tenho. Então, uma pessoa dessa, que tem um perfil desse, que está lá nessa janela do eu cego, vai ser difícil ela receber, né, com bons olhos ou bons ouvidos, uma crítica. Aí você tem a penúltima janela de Johari, que é chamada do eu secreto. O que é o eu secreto, tá? São aquelas características que você sabe que você tem, mas que você não deixa ninguém perceber. É aquela janela das pessoas dissimuladas, das pessoas que vai ouvir o seu feedback, mas ela vai aceitar tudo que você está falando dela. Ela vai ouvir todas as críticas e vai dizer, eu entendo, você tem razão, mas na realidade ela não está absorvendo nada daquilo. Aquilo ali é só uma máscara do eu secreto dela. Ou seja, ela se protege dessa forma dissimulada, tá? Para que, na verdade, você não perceba o que é que ela está pensando em relação a isso. Pessoas que agem dessa forma são pessoas até perigosas de receber crítica. E a última janela de Johari é o que eles chamam do eu desconhecido. O que é isso? São aquelas partes, né, do indivíduo que nem ele conhece e nem outras pessoas também conhecem. Ou seja, é uma área muito interessante porque é aquela área que você pode desenvolver em você. Porque na realidade você não conhecia que você podia fazer aquilo. Então, sei lá, às vezes você tem um talento para falar, mas você nunca desenvolveu isso ou ninguém nunca te, né, apontou de dizer, poxa, fulano, você fala bem pra caramba, mas você já tem algo construído em você que você acha que você não fala bem. Então, esse é o eu desconhecido. Pessoas que têm, né, suas características lá na janela do eu desconhecido são pessoas que são mais fáceis e abertas para o feedback. E o feedback vai ajudá-la a desenvolver essas características do eu desconhecido, que nem ela mesma sabia que ela tem. Então, o líder, ele tem muita participação nisso. Lembra quando eu já falei aqui que o bom líder, ele tem que conhecer o time, ele tem que conhecer pessoa por pessoa e as suas potencialidades, tá? Então, você, enquanto líder, você pode utilizar esse modelo da janela de Johari, tanto para você, líder, dar feedback e identificar os perfis dos seus liderados, ou o contrário, minha gente. Utilize esse modelo para você começar a identificar em que janela você está e para que você comece a trabalhar essas suas vulnerabilidades.